Começando com o Galo. Um Galo que oscila muito, um Galo que tem muito potencial, mas que hoje teve, se não foi a atuação do ano, uma das maiores. E quando você tem isso no momento de afunilamento, que é a hora que você precisa, né? Tanto para a semifinal da Libertadores quanto para a da Copa do Brasil. Tem duas frentes aí para o Galo. Eu queria que você falasse da importância, não só da classificação, mas da performance do time do Milito. Desses números aí, 74% de posse de bola no primeiro tempo, 14 finalizações. Foi um Atlético que realmente amassou o Fluminense. Os dois falaram, os dois técnicos, né? De um lado o Milito e do outro o Mano Menezes, trazendo o retrato do jogo, o retrato fiel do jogo, né? O Milito dizendo do desempenho da equipe, da intensidade, da maneira que o time precisava jogar para vencer um Fluminense que se defendeu muito, principalmente no primeiro tempo, poucas transições, como trouxe o Mano Menezes, um time que não saiu do campo de defesa. E eu até comentava na redação, né, não dá para suportar 60 minutos jogando dessa forma. Não conseguiu suportar 60 minutos. O Daverson, que foi o personagem do jogo, entrou no lugar do Bernard. Bernard entrou para fazer a função de armador e acabou saindo lesionado. E com isso o Daverson entrou, o Milito aproveitou para colocar mais um atacante. Ele já tinha um Hulk e já tinha um Paulinho. Ele já tinha o Scarpa escapando por um lado e o Arana com muita liberdade por outro. Foi um Atlético com atitude para vencer o Fluminense. O Milito percebeu que o Fluminense não estava saindo do campo de defesa. Vou colocar mais peso na área. Conseguiu fazer 1-0 com o Daverson subindo ali junto com o Thiago Silva, né? Aproveitando o cruzamento do Scarpa, aliás, o passe do Scarpa, né? E o Atlético usou os dois lados para vencer o jogo. O primeiro gol saiu do lado esquerdo, o segundo gol saiu do lado direito, né? Veio o cruzamento e o Daverson também aproveitou muito bem. Foi um Fluminense que... A gente sabe, o Fluminense tem suas dificuldades na temporada, precisa remar no Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. É uma equipe que se reforçou agora nessa última janela para tentar equilibrar o elenco, mas se reforçou muito pouco. É um time que adquiriu uma nova identidade com o Mano Menezes, porque saiu daquele sistema de jogo do Fernando Diniz e da filosofia do Diniz para algo mais prático com o Mano Menezes. Não vou usar a expressão menos elaborado, porque cada técnico tem sua maneira de trabalhar, mas é uma maneira diferente do Mano Menezes. E para a Libertadores é preciso um pouco mais. Esse pouco mais o Atlético teve, né? Conseguiu reverter uma situação, porque no primeiro jogo teve até chance de sair com um resultado melhor, mas o Fluminense com o Lima, né, conseguiu aproveitar muito bem e fazer 1-0, mas o Atlético em casa foi um Atlético que a torcida esperava, né, um time com muito mais atitude, como trouxe o seu treinador, o Milito, mas também um time que usou melhor o potencial técnico dos seus jogadores, né, com o Scarpa tendo muita liberdade para jogar como ala e pelo lado esquerdo rendendo muito bem, ele que tem jogado pelo lado direito, né, fazendo essa dupla de pontas ou de alas com o Arana, que é um cara com muito mais liberdade. Bom jogo do trio de zaga, né? O Lianco pelo lado direito, protegendo justamente as subidas ali dos alas. O Júnior Alonso pelo lado esquerdo também. É um time muito consistente. O Paulinho e o Hulk um pouco abaixo, mesmo com essa intensidade do Atlético no primeiro tempo, um pouco abaixo no primeiro tempo, mas depois, saindo mais da área, o Paulinho perdeu um gol incrível, já poderia ter ali aberto o placar, a gente está vendo, né? E depois... Mesmo assim, o Atlético não se abateu e conseguiu fazer um excelente resultado. Está vivo em 3 frentes, né? O Atlético está vivo em 3 frentes, mesmo não sendo uma equipe ainda, aquela equipe exuberante, aquela equipe confiável, eu acho que é. Mas o salto para vir resultado com bom desempenho. Talvez esse jogo seja um recorte interessante para levar daqui para frente o Diego Milito, porque é um time que pode muito mais e nesse jogo contra o Fluminense mostrou o que é possível. Quanto a gente ouviu o Mano falando que ninguém aguenta 60 minutos atrás, e eu concordo com ele, e claro que muito da pressão que o Fluminense sofreu é pelo desempenho do Galo. Mas quanto também tem uma postura altamente defensiva, com 1-0 já no placar, o Mano coloca mais um zagueiro, tira o Serna. Queria que você falasse um pouquinho também das escolhas táticas do Mano para esse jogo. Ele tentou deixar o time mais consistente na defesa e mais leve do meio para frente. Tanto que o Cauã Elias, tendo a oportunidade de, mais uma vez, de ser titular, circulando um pouco mais ali no ataque pelos dois lados do campo. Tem muito da conta do treinador, né? Da proposta que colocou o Mano Menezes, porque ele foi para jogar fora de casa pensando na vantagem que tinha no agregado, de 1-0. Então,
não levando o gol, está classificado. Né? Mas, mesmo jogando defensivamente, é preciso ter a bola. É preciso tirar a bola do adversário. O Fluminense não fez isso. A tentativa do Marcelo entrou no segundo tempo. A gente até ficou na dúvida, vai jogar como lateral, vai jogar na segunda linha, ele vai trazer aí um volante para fazer o papel de zagueiro e dar liberdade para o Marcelo. O time tentou ali esboçar algo diferente, mas não conseguiu. Então foi um Fluminense que quis jogar com o regulamento debaixo do braço contra um adversário que tem muita qualidade e tem muito repertório. Então, obviamente, vai para a conta do técnico que escala o time e da postura que ele pede para o time ter dentro de campo. E isso, numa Libertadores, faz muita diferença. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores ainda. E na temporada passada, chegou à decisão com o oposto do que a gente viu contra o Atlético. Um time com atitude, com a bola no pé e quando precisava se defendia com a bola no pé. Né? Tocando, girando o jogo, fazendo o time adversário correr atrás da bola. Não foi o que a gente viu nos dois confrontos, apesar de, no primeiro, o Fluminense ter conquistado uma boa vantagem, que o Atlético merecidamente acabou revertendo em casa. Tarde, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Rapaz, dá uma olhada nesses números. O Galo teve 65,5% de posse de bola e é aí que o couro come, o bicho pega, como diz o outro. 25 chutes a 3. Eu vou repetir. 25 chutes a 3. 7 no alvo e o Fluminense não passou perto do alvo. Grandes chances. 7-0 para o Galo. Vou repetir. 7-0 para o Galo. Ações na área rival, com direito ao repeteco também. 28-7. 28-7 para o Clube Atlético Mineiro. Foi um amasso? A gente fala sobre isso aqui na sequência. Vem aqui pro show. E a torcida foi pro play e o Galo foi pro play, viu? Rapaz, ô Bertozzi, o Galo tava devendo uma exibição dessa no mata-mata, hein? Eu vou dizer pra você, William, que foi a grande atuação da Era Milito. Opa. E foi a grande atuação na Arena MRV em pouco mais de um ano, desde dúvida. Que ela foi inaugurada. Realmente, assim, foi uma partida quase perfeita do Atlético. O Fluminense entrou para defender e não conseguiu fazer isso. Né? Porque o Atlético gerou chances, gerou perigo o tempo todo aí. A gente falou no outro bloco, né? Como é diferente esse lance do Morumbi, o movimento de bloqueio ali é muito mais claro. Mas você imagina o baque que é você atrás no placar, perde um pênalti com 7 minutos. O Fábio muito bem para defender a cobrança do Hulk. Mas o Atlético continuou fazendo o seu jogo, né? Continuou indo para cima, continuou pressionando. E o momento crucial acaba sendo uma providência, né? Que é quando se lesiona o Bernard e o Milito poderia fazer o convencional, entrar ali com o Igor Gomes, entrar com um jogador mais ou menos ali da mesma função, mas ele entra com o Daverson e acaba sendo o grande nome do jogo, né? Ele passa a jogar praticamente com um 4-2-4, porque ele tira o Scarpa da direita, põe o Scarpa na esquerda, põe o Hulk na direita e... Por quê? Porque ele estava com 3 zagueiros, mas para marcar praticamente ninguém, porque o Fluminense mal passava do meio de campo, ele podia soltar um pouco mais o Batalha, fazer uma dobradinha ali com o Arana e com o Scarpa do lado esquerdo, e foi justamente de onde saiu ali o primeiro gol. Esse lance do bola na trave no Batalha ainda é do primeiro tempo, mas olha aí a dobradinha, ó, o lado esquerdo já, com o Scarpa por ali. E o Daverson se antecipando ao Thiago Silva, isso é sempre bom falar. Impressionante. O Thiago Silva, assim, ele e o Fábio tinham sido os responsáveis pelo 0-0 no primeiro tempo. E ele ganha do Thiago Silva e faz 1-0. Daí pra frente, assim, quem tava vendo o jogo ficou com a sensação de, cara, cedo ou tarde vai sair o segundo gol, porque o Fluminense não acha soluções, ele passa a jogar com linha de 5 humano, mas isso não resolve o problema. O Atlético continua pressionando, continua marcando. Fisicamente, o Atlético voou também, e aí é bom destacar que tá custando o brasileiro, embora até no final de semana tenha feito um grande jogo contra o Bragantino, tá rodando o elenco para ter sempre o time ideal bem na quarta-feira. E hoje funcionou muito bem. O Atlético provou que quando tinha que fazer o resultado e não defender, como fez até muito bem contra o São Paulo, né? A coisa também pode ir. Então, acho que é um daqueles jogos que mudam temporadas, porque as oscilações existiram, né? E embora dentro do Atlético a avaliação do trabalho do Milito sempre fosse muito boa, qualquer rumor que pudesse fazer a coisa externa, de gente que conhece muito pouco de processos dentro do time de futebol, mas foi uma grande vitória, assim, daquelas incontestáveis. O próprio Mano falou que desde que ele chegou ao Fluminense, o Fluminense não tinha sido tão
tão sufocado da maneira que foi hoje, né? Bom lembrar, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América, né, meu amigo? Não esse Fluminense de hoje. Né? Não esse, mas é o Esse time hoje que defende o título, né? Acho que o Léo fala que tem vitória que muda, né? Chave de temporada, ânimo. A gente viu o Galo abrir mão do que exatamente o Milito gosta para fazer jogo de ida contra o São Paulo, mudar muito o que seria um Galo em casa para o jogo da volta contra o São Paulo, um Galo diferente no Maracanã, e hoje um Galo que talvez a gente ficou imaginando em outras partidas, que é o Galo de bola, de imposição, de circular, de forçar ali, estar com o seu quarteto posicionado. É óbvio que o Fluminense também contribui, mas não bastava isso. Uma linha fechada, se não tiver como circular, como criar, você não cria o que o Galo cruzou hoje. Então, o Galo mostrou uma outra faceta hoje dentro de mata-mata. A gente vinha falando que não era pragmático, porque pragmático as pessoas às vezes entendem como algo ruim. Mas o Galo estava entendendo melhor como deveria se comportar em Copas e não necessariamente como o Milito colocaria a filosofia dele, porque sabe que no Brasil custa, né? Tempo para implementar a filosofia é muito bonito aqui na bancada, quando a gente debate longevidade, técnico. E o Galo hoje fez o que a gente em algum momento esperou que poderia fazer com bola. Isso é muito interessante. E o Davidson, claro que tem todo o folclore, a comemoração, como ele entra. Ele já, antes de entrar em campo, ele já vem chamando a torcida. Parece um lutador de MMA indo pro ringue, chamando o seu povo e trazendo todo mundo. Esquece isso. Esquece isso. A finalização de um gol é muito difícil e a do outro gol também. O que o Léo fala do Thiago Silva é verdade. Letal, ninguém estava conseguindo passar pela linha do Thiago Silva. Se eu furava algumas linhas do Fluminense, eu tinha dificuldade com a linha do Thiago Silva, como muita gente tem no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou. Essa finalização aí que eu cito, essa bola é complicada. Você tem que estar com o pé ali chapado, porque ou pro lado ele vai muito para cima, então você erra o tempo, você chapado. O Paulinho erra uma muito mais fácil que essa. O Calheri teve dificuldade na bola que ele achou que não passaria no jogo contra o São Paulo. Então, tem qualidade, que às vezes se esquece pelo personagem que é. Então, tem também essa virada aí, porque é uma outra faceta de Galo que pode resolver um jogo, porque a semifinal vai ser complicada, né? A única que resolveria fora, né, Léo? A gente vai projetar ela aqui. Agora, foi uma contratação meio que aleatória, né? Do nada pinta o Daverson no Galo. De urgência, né? Porque o Hulk tinha se machucado, né? E precisava de outra opção. E aí você vai buscar o Daverson, que estava lá no Cuiabá, e a entrada hoje, como você citou, também foi uma entrada do nada. Não estava planejado aqui naquele momento, ele entra numa situação inusitada ali. Então, realmente, parece que hoje a coisa estava destinada para o Galo com o Daverson arrebentando. A impressão que eu tenho do Daverson é que, assim, o tamanho do personagem diminui o jogador. Porque ele é um baita personagem e acho que ele é um baita personagem também por coisas negativas. Essa maluquice dele, às vezes, é perigosa, sobretudo no mata-mata, né? A maneira como ele age, as maluquices que ele faz, intempestivo. Ele é um cara absolutamente do bem, isso a gente percebe, mas ele é um doidão dentro de campo, essa é a verdade. E isso transforma o personagem num personagem enorme, que acho que ofusca um pouco o jogador, porque ele é visto como esse cara folclórico e tal, mas ele tem, evidentemente, qualidades. Acho até que o personagem atrapalha um pouquinho o jogador. Não como, assim, acho que, né, ele, no fim das contas, a questão midiática, o olhar para ele é um olhar muito maior do que seria, talvez, para um jogador do nível dele, mas acho que a confiança que você tem no Daverson, que muita gente, de repente, não tem no Daverson, se deve muito mais ao personagem, e não... né, a falta de confiança se deve muito mais ao personagem e não ao que ele não é capaz de entregar tecnicamente. Acho que, sim, inclusive vai passar a ser, obviamente, uma alternativa possivelmente mais constante, né, para esse time principal. E eu acho que, lembrando, o Galo está nas duas competições de mata-mata, então a tendência é que o fim de semana seja um time cada vez mais mexido e os meios de semana com as equipes principais, com a equipe principal. E o Galo, cara, é aquilo. A gente, num determinado momento, deixou de falar aquilo que a gente falava no começo do ano, que era, um dos favoritos, segundo favorito, terceiro favorito, não sei, mas era sempre por aí. E um momento a gente deixou de falar isso porque o time não inspirava confiança. E aí, como o Léo falou, se esse jogo for uma virada de chave, a virada de chave veio no momento correto, veio antes das retas finais aí de competição sul-americana da Libertadores e de Copa do Brasil, nos quais, do ponto de vista técnico, o Galo é favorito nos dois confrontos. Sim. O Scarpa fez uma partida fantástica hoje, dos dois lados, né? Do lado direito no primeiro tempo, do lado esquerdo no segundo tempo, participando ali da jogada do gol. Então é um jogador que também está crescendo. Você viu uma jogada que ele exigiu uma defesaça do Fábio ali. Aliás, todas as críticas ao Fluminense não cabem ao Fábio, né? Que aos 43 anos fez o confronto que fez, de novo, né?
foi muito bem aí. Mas o Milito acertou muito no Lianco também, que tinha sido testado no final de semana contra o Bragantino, foi bem. Hoje foi o escolhido, Saravia fora. E foi muito legal a entrevista que ele deu pós-jogo também, falando de questões de saúde mental, coisas que ele está lidando. Um jogador que saiu muito jovem do Brasil, né? E que hoje também fez um grande jogo. Então o elenco está aparecendo, ainda sem algumas peças, né? O Zarate está fora tempo indeterminado. Mas agora inverte, porque os dois confrontos são o primeiro jogo em casa, né? Sim. Então o Atlético vai ter que ter essa postura de hoje. Como sair para decidir. Não há muito o que especular, não há muito o que esperar, não há vantagem para defender. Há vantagem para construir. Seja contra o Vasco, seja contra o River Plate do velho conhecido Nacho, né? Que é um jogador que já é um jogador histórico do Atlético, embora tenha ficado pouco tempo, né? Foi multicampeão por lá. E o Galhardo, que é um cara, o Galhardo é um Mr. Libertadores, né? O Milito já falou sobre isso na coletiva. É um cara que consegue transmitir dentro dessa competição, sabe? Conhece cada atalho de Libertadores. Mas o Milito está mostrando também que na hora das Copas a capacidade dele interferir nos jogos está aparecendo. Então vai ser um baita de um confronto. Porque tem sido jogos muito diferentes, né? Do outro de acordo com o contexto. E talvez o que o Galo precise agora é ser o de hoje nos 2 jogos de ida, para poder talvez ser o que foi contra o São Paulo no Morumbi. Boa teoria. Nos jogos de volta. E um pouquinho, talvez, pela qualidade do outro lado, difícil imaginar que o River vai ser o Fluminense também. Um pouquinho do que foi São Paulo, em algum recorte do jogo em casa, porque se abrir demais também contra esse River que tem um mês. É bem verdade que tem muito mais expectativa do que pode ser feito com Galhardo e os reforços do que exatamente o que já é. Mas tem um mês ainda pela semifinal, para a semifinal. Agora, não é a primeira vez que um time do Mano entra só para se defender e não consegue levar o resultado final, né? 10 anos atrás, com o Corinthians, contra o mesmo Atlético, por exemplo, teve aquele 4-1. Aquela virada espetacular. E que também ele tentou defender ali um resultado. Ele pode fazer com bola. Não é que é só se defender. Podia ter feito mais com bola hoje e não conseguiu fazer. Né? E acho que demorou muito a entender o que era o primeiro tempo. Mesmo gostaria do Bernard, quando fica na dúvida de onde marca, de como para. Sim. E aí tem muito do tem a postura inicial, depois tem o que o Galo sufoca e o Fluminense não consegue responder. Nada que o Mano tentou deu certo hoje, né? Que você já tinha falado da história da linha de 5. Sim. Que a linha de 5 que ele implantou ali. Mas deixou o time ainda mais distante do campo de ataque. Exatamente. Você viu os números ali. O Everson não sujou o uniforme, né? A verdade é essa. Foi até estranho uma atuação de tão baixo nível num mata-mata. Quando vai para o intervalo 0-0, a sensação do tricolor era mais ou menos como a do São Paulo no Morumbi. Sim. Desculpa, no jogo contra o Botafogo fora de casa, no primeiro jogo no Rio de Janeiro. No Newton. Só que ali você ainda tinha vantagem, né? Mas poderia ser um sinal para ver, cara, não vai segurar assim. E o Fluminense pareceu não ter alternativa. E, claro, o mérito do Atlético também, porque o Atlético teve muita questão dos duelos, né? A gente viu ali várias jogadas que o Atlético teve de perigo, nasceram de duelos vencidos, de bolas roubadas, de bolas conquistadas. O próprio gol que o Fluminense reclamou de falta, achei que não. O Paulinho, que tinha perdido 2 chances claras, a primeira até mais, a segunda ele finaliza meio pressionado ali, eu dou um desconto. Mas é ele quem pressiona para roubar a bola. Então, ele não é o protagonista do gol, mas a jogada do gol também sai porque o Paulinho rouba a bola ali, pressiona. Então, acho que todo mundo teve a sua importância, né? Claro, para o Fluminense é uma notícia ruim, a eliminação. Mas a eliminação do Fluminense também é uma notícia ruim para o Corinthians, para o Grêmio, para o Criciúma. Por que não para Bragantino também, né? Criciúma que ganhou do Grêmio. Ganhou do Grêmio de 2-1 hoje. Esse é um péssimo resultado para todo mundo ali. Contra o rebaixamento. Agora, assim, a gente via, né, antes dos jogos contra o Grêmio, pelo menos, cara, a maior parte da torcida do Fluminense eu via ela completamente dizendo, né, o mesmo discurso que a gente vê a comissão técnica do Corinthians ter com o time, eu via boa parte da torcida do Fluminense tendo em relação ao time de que, cara, prioridade era sair daquela bagunça lá, né, da zona da confusão, como diria Luxemburgo, no Campeonato Brasileiro. E agora, enfim, claro que não é para estar feliz por ter sido eliminado, ainda mais que você ia chegar numa semifinal de Libertadores, mas, de fato, esta missão, ainda mais para um elenco como o do Fluminense, essa missão ela fica menos complicada a partir de agora, tendo apenas uma competição. Ô, Bertozzi, você acha que cabe chegar no Hulk e falar, Hulk, segura um pouquinho a emoção aí, não bate mais pênalti não por um tempo, porque tem uns momentos marcantes, uns pênaltis importantes que ele perde. Ele tem uns importantes... Ele não tem que ser crucificado, evidentemente, ele tem uns importantes perdidos, mas no geral o aproveitamento dele é bom.
Né? Apesar de em mata-mata de Libertadores ele ter perdido a maioria, na carreira no geral... É o ponto. São 5 de 8, né? Muito impressionante Muita essa coisa, marca. cara. Agora... Mas acho que não, até porque, cara, ele é um líder desse elenco, sabe? Ele é um cara importante, é ele quem vai chamar a responsabilidade na hora da decisão, esquece. E o que ele... E assim, mesmo hoje, né? Enfim, acho que... Não, a assistência dele... O Scarpa, tá? Mas o Hulk... Não, além da assistência, quer dizer, o primeiro gol perdido do Paulinho é um passe muito bom do... É o tempo todo, assim. O cara, ele joga ali como último, se precisar, não tem jogado assim, mas cria muito também. Os quatro caras da linha que o Atlético monta, que começa com a Arana, Bernard, o Paulinho e o Scarpa, o Hulk solto, ele desmonta a linha inteira de defesa do Fluminense. Você não sabe dissecar o Hulk. O Scarpa também se movimenta. Então, tem muito disso. É claro que vai chamar atenção, se não classifica, ficar a marca de novo, o Hulk perdendo pênalti. Mas ele tem uma participação que vai um pouquinho além e acaba diminuindo a crítica do momento central, que ele também é contratado, pago, está lá para isso, para bater esse tipo de pênalti e fazer, ok. Só que aqui não se limita a isso. A participação dele é bem interessante, vai muito além de um Hulk. Ele mesmo não se abala. O Léo fala que o Galo não se abala. Ele não se abala. A dinâmica do jogo que é pensada para o jogo continua na mesma. Ele solto, você não sabe onde caça o Hulk, o Fluminense não sabe se marca por dentro, se marca por fora, se vai no Hulk. Isso também diz muito sobre... Agora, a questão do pênalti, eu acho que assim, é aquela história... É óbvio que, assim, se você for olhar apenas para o ponto de vista do tamanho, da responsabilidade, da liderança e tudo mais, beleza, ele é o primeiro. Agora, se você tem um Henrique Dourado, para citar um Evair, para citar caras que eram... Evair, aí você Hulk, Evair, tá o Hulk, bom Henrique lembrar, Dourado. domingo aconteceu a mesma coisa. O Davidson perdeu um pênalti no 0x0. Depois fez gol. Depois fez o gol, é verdade. Acho que, assim, se você tem um grande batedor de pênalti, um cara que tecnicamente, né? Aí você obviamente faz essa mudança. Agora, não sei se o Galo tem esse jogador, né? Me lembro do Scarpa batendo pênalti, já desde os tempos do Fluminense, mas não sei se o aproveitamento dele é... Também não sei o Paulinho, como é que é aproveitamento não tem aqui de É que a gente só vê o Hulk batendo. Exatamente, ele sempre vai lá, não pega dá nem embaixo. pra gente ter muito essa noção, né? Início de jogo precisando fazer placar também, acho que dá na bola no Hulk ali. Depois a gente parte esse papo do aproveitamento, da troca, mas acho que cabe o papo. Rapaziada, grande vitória do Galão, né? 2x0 pra cima do Fluminense. Confesso pra vocês que eu não imaginava que o Galo jogaria tão bem pra cima do Fluminense, dominando o jogo completamente, muita pressão, empurrou completamente o time do Fluminense pra área deles, né? Então o time do Galo pressionando o tempo todo, conseguiu um pênalti logo no início ali, o Arana sendo importante também com seus cruzamentos, né, com as suas jogadas cortando para dentro e cruzando também várias vezes aí, né, sendo importante para o time, né, o Lianco jogando muito bem, Júnior Alonso jogou muito bem também. Quem não jogou muito bem hoje, na minha opinião, foi o Paulinho e o Hulk, por incrível que pareça, né, muito apagados os jogadores. Paulinho, quando teve a oportunidade, simplesmente não acertava, perdeu 2 gols aí, inacreditável, né? E a classificação do Galo saiu de quem a gente menos esperava, foi do Davidson aí, né? Entrou com muita força de vontade, correndo muito, buscando, né? Então, realmente o Davidson aí tá com muita vontade de jogar e realmente mereceu esses 2 gols aí, salvou o Galo de uma possível desclassificação contra o Fluminense, né, que simplesmente não conseguiu nem chutar no gol do Everson aí, né? Então o time do Fluminense hoje não foi a noite deles aí, porque o Galão foi muito bem montado pelo Milito aí, né? Foi pra cima sem medo, porque tinha que buscar o resultado e conseguiu essa vitória gigante aí, muito bacana. E agora tem final de semana, o Galão tem o Palmeiras pela frente, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas acredito que talvez o Milito pode optar de não colocar o time titular, então talvez vai colocar um time misto, porque quarta-feira que vem também já tem jogo contra o Vasco aí pela Copa do Brasil, então vai ser mais um desafio pro Galo aí, né, tentar passar para a final da Copa do Brasil e depois tentar passar para a final da Copa Libertadores contra o River Plate, que vai ser pedreira, né? Vai ser um jogo bem difícil, né? Do outro lado da chave tem o Flamengo e o Peñarol, que vai jogar amanhã, né? O Flamengo tá na desvantagem de 1x0 e vai ter que
decidir a vaga fora de casa. Então é uma missão bem difícil aí que o time do Flamengo tem. Peñarol tava no time, no grupo do Galo, né? E deu muito trabalho aí. O Galo no primeiro jogo fez 3-0 e o Peñarol conseguiu encontrar 2 gols, dando um susto ali no time do Galo. E depois o Galo acabou perdendo 2-0 fora de casa. Então o time do Peñarol é pedreiro e parece que esse time evoluiu bastante aí. E eu acredito que o Flamengo talvez amanhã não consiga essa classificação, né? Que seria uma tragédia pelo investimento que o Flamengo tá colocando aí nos últimos anos, né, galera? Então o Botafogo tá classificado aí para semifinal, eliminou o São Paulo, né? Então vai ser bem interessante aí, Botafogo e Peñarol do outro lado, Atlético e River do lado de cá, né, galera? Então vou ficando por aqui, tamo junto. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam dessa grande partida do Galo. O Galo jogou demais, jogou liso. Espero que o Galo consiga manter esse futebol aí, né? Apesar que o Milito montou a equipe porque sabia que o Fluminense ia vir recuado e foi pro tudo ou nada e deu muito certo, né, galera? Então vou ficando por aqui, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!